começando nesse momento. Nossa aulinha está começando e a gente vai gravar. Caso vocês queiram, pode deixar o rostinho à vista, tá? Eu particularmente preferia, mas fiquem à vontade, tá? Bom, o meu nome é Divino, tá? Tem alguns de vocês que eu já conheço. Vocês podiam, pelo menos agora na apresentação, colocar o rostinho de vocês para a gente conhecer, tá? Estou insistindo nisso, gente, é porque eu quero que isso aqui seja uma sala de aula, tá? Uma sala normal, em que todo mundo se vê, tá? Olha, ó, eu estou aqui, calça comprida, ó, vesti a roupa, né, para vir dar aula para vocês, calcei sapatinho, olha lá, que beleza, né? Então, a gente precisa de mostrar nosso rostinho aqui, tá bom? Então, meu nome é Divino, eu sou biomédico, estou na UBRA há 10 anos, sou mestre em hemoterapia e biotecnologia, dou aula de bioquímica, de hematologia, de imunologia e de citologia para farmácia e biomedicina. Tá? Vou estar à disposição de vocês esse semestre. E aí eu queria que cada um abrisse o seu áudio um a um. Primeiro a Camila, só para se apresentar, né, falar de onde que é e tal, para a gente conhecer cada um de vocês. Vamos lá, Camila. Camila, cadê você? Tá. Dara? Gente, mas como é que pode isso, hein? Vocês não estão querendo participar da aula. Caio Maia Nepomuceno. Fala aí, meu amigo. Mostra seu rosto e fala quem é você. E aí, professor? Fala, Tudo gente, bom, meu falar, companheiro? mostrar o Graças rosto, a tá muito Deus, um é difícil. para me atender. Cadê seu rosto, Caio? Deixa eu te ver, meu amigo. Queira ver, não, professor. Põe aí, meu filho. Mostra a cara a tapa. Nada, Nós vou estamos expor minha longe, beleza. tapa nem dói. Tá certo. Então, Caio, você é de farmácia ou biomedicina? Eu, graças a Deus, eu vou ser farmacêutico. Tá certo. Você mora aqui em Palmas ou mora no interior? Eu moro em Palmas. Palmas. Ótimo, bom demais. Vamos lá, Giovana. Abre seu microfone, filha. Fala com nós. Para nós escutar pelo menos sua voz. Aí. Tudo bem? Giovana, cadê você? Oi, Oi. Você é farmacêutica ou biomédica em breve? farmacêutica. Farmacêutica, né? Tá certo. Mora em Palmas ou mora no interior? Paraíso. Paraíso. Oh, tá perto aqui, né? É. Vai e volta todo dia quando é aula presencial? Sim, senhor. Todo santo dia. Eu te conheço? Conhece. Mas eu não vou Hoje você... mostrar meu rosto, não, professor, que eu tô.
Mas o que está acontecendo com você? Que vergonha que é essa de mostrar o rosto, hein? Me conta, por favor. Me ajuda a entender essa vergonha de vocês. Vocês É estão todo porque mundo descabelado, a é? gente não se arrumou, entendeu? Gente, você vai mostrar só o rosto não tem jeito de arrumar muito, não. Aliás, as mulheres têm, né? Então, Eu- Não, mas nós aqui somos uma família. Tá bom, tá bom. Mas eu precisava de saber quem é vocês. Isso é muito ruim. Na próxima aula vocês vêm, então, petecada, arrumada, tudo, pendura brinco, tudo. E para ver quem é você. É tá ruim bom. dar aula desse jeito. Vamos lá, Luane, cadê você, minha filha? Agora vamos ver se mostra o rostinho para nós. Oi, professor. Eu tô no Oi, Luane, serviço. cadê você, meu bem? Tá aparecendo, não? Ah, Tá dando pra escutar, não? tá, eu quero ver seu rosto. Tá ligado? Não, não tá não, a câmera tá desligada. Ligou? Não, Uai, professor, tá ligado aqui pra mim. Jesus, Maria, José. Mas é bom mesmo, eu tô no serviço. Então tá bom. Então tá bom, você mora em Palmas? Sim, tô. Tô do curso É? de farmácia. Ah, então você faz farmácia. Que joia. Bom demais. Então, a próxima aula, se prepara para essa câmera funcionar para a gente se ver aqui, né? Sim, senhor. Tá bom. Beijo. Ludi Carmo Alves. Esse aqui estava aparecendo ele agorinha aí, de máscara. Volta aí, Ludi. Luigi. Boa Esse é tarde, o Luiz. professor. Esse é o Luiz, meu antigo aluno. Isso, você tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Mostra seu rosto aí, cara. Pô, tá ligado aqui, professor. A câmera? Tá, ué. Ué, mas não tem ninguém te vendo, ué. Peraí, deixa eu arrumar aqui, peraí. Agora. Ah, Não, tá ligado mesmo. Bom, ah, eu sou. Luana, agora sim, Eu, agora te vi. tá me Ué, enxergando agora? meu trem aqui que está desconfigurado, então. Ah, entendi. Bom, meu Ora, nome é Luiz do Carmo. Estou cursando farmácia e estamos aí na luta, né? Na dessa pandemia para tentar vencer ela. É um vai dar prazer. tudo certo, Luiz. E o É um prazer sapato estar aí? aqui E o sapato é aquele com. bonito hoje, é? Oi? O sapato é aquele bonito hoje? Sempre é bonito, igual o dono. Joia, então. Um abraço, vamos junto. Outra. Maria Eduarda? Eduarda, cadê você? Maiara? A Maria Eduarda já ficou com falta, não quis falar comigo. Maria Eduarda não vai nem falar, nem para escutar a voz. Gente, mas o que está acontecendo com esses meninos? Maiara Tayane. Não estou conseguindo. Eu vou fazer um jeito de vocês conseguirem, próxima aula. Vai dar tudo certo. Milena Fernandes. Oi, prof. Oh, minha flor, que coisa mais boa ver você. Saudades Saudade eu biomédicas. estou de vocês todos. Você faz farmácia ou biomedicina? Farmácia. Farmácia, né? Uhum. Você... Que coisa boa. Então, vamos junto. Você mora Tchau, em... vou desligar minha câmera. Não Não, eu desliga moro não, em meu bem. Fica pelo Pedra menos você comigo. Eu moro em Pedro Afonso, prof. Você está em Pedro Afonso hoje? Sim.
Um abraço aí no Encontro das Águas. Ok. Não pode ir nem no Rio mais. Pois é, verdade, né? Nós vamos manter nossa quarentena. Nosso estado tá vermelho no mapa, né? Vamos ficar quietinho mesmo, né? Então tá. Fique aí. Rosane. Rosane, minha flor. Falta também para Rosane, que nem fala com a gente. Ah, tá. Tô esperando. Vamos aguardar. Oi, cadê você? Toda bonitinha aí, de jalequinho branco, calça branca, tudo branco. Você é a farmácia ou biomedicina? Farmácia. Farmácia, né? Uhum. Essa turma, então, por enquanto, não teve nenhum biomédico aí. Eu não sei a Dara e a Camila. A Dara e a Camila são biomédicas ou farmacêuticas? Farmacêuticas. Também? Então, só tem farmacêutico nessa turma. Sejam bem-vindos. Então, tá joia, turma. Então, dessa maneira, nós vamos iniciar o nosso semestre. Mais uma vez, é um semestre atípico, não é o que nós queríamos. Quando eu falo nós, eu falo em nome da instituição UBRA, né? A UBRA, ela não tem poder para definir como vai ser as coisas, isso quem define são as autoridades sanitárias, né? E a recomendação, aliás, nem a recomendação, a lei, né, o decreto, agora é para que a gente fique em casa. Se sair, saiam de máscara, né? Então, dessa maneira, a gente tem que evitar, porque o nosso estado está sofrendo, acho que o mais alto pico, e tomara que seja esse o pico mesmo, né, o limite máximo, que agora só volte a diminuir o número de casos e, consequentemente, o número de internações, de mortes, né, que é o que nós todos queremos que diminua a cada dia e que logo passe isso, né. Então, turma, nesse semestre a gente vai ter as nossas aulas de forma remota, né, através dessa plataforma Meeting, né. É uma plataforma que nos dá uma sensação de estar mais próximos uns dos outros, porque a gente consegue ver, entre aspas, né? Eu não estou vendo ninguém, mas tá bom. E assim, dessa maneira, nós vamos dar início a esse semestre. A UBRA almeja que o quanto mais rápido a gente puder voltar às atividades presenciais, nós vamos estar preparados, né? A UBRA não deixou de se preparar para esse momento de atividade presencial, né? Vocês vão ver que quando a gente voltar vai estar tudo arrumado, a turma lá quase não parou ninguém, né? A não ser aqueles mais do grupo de risco, né? Aqueles mais velhos. Então, dessa maneira, a UBRA, ela deseja que vocês tenham um aprendizado satisfatório, né? Nós somos uma instituição de ensino superior que, desde o primeiro dia que foi decretado que a gente deveria ter o afastamento, a UBRA disponibilizou para nós essas plataformas online, né? Alguns professores no semestre passado sofreram bastante, e eu me incluo nesses, porque eu não tenho muita habilidade com a informática, né? E nós estamos aprendendo na marra, né? Nós estamos tendo que aprender. Fizemos agora uma semana de curso, né? De semana pedagógica. Peraí, alguém falou que o senhor está. Deixa eu ver, o senhor está o quê? Ah, se eu sei por que está demitindo professores. Pois é, minha filha, consequências.
A UBRA tem sofrido, não só a UBRA, todas as instituições, baixa de alunos, né? Alunos que estão preferindo trancar matrícula, essas coisas, e aí tem que reduzir o quadro, né? Não tem jeito. E olha, nós estamos aí nesse semestre passado inteiro, a UBRA não falou em baixar salário nosso, não, como é que fala? Não falou em aumento de nada, né? Então, assim, ela está mantendo os seus compromissos, né? E olha, vocês não imaginam o quanto que para nós é mais difícil esses encontros virtuais do que os encontros presenciais. A gente trabalha muito mais. A exigência do MEC para que a gente reporte essas aulas, que a gente tenha maneira que os alunos facilmente acessem isso, é uma exigência danada, tá? Então, assim, a gente tem dedicado muito. Nós fizemos agora uma semana pedagógica, né? Foi uma semana inteira de encontros, todos virtuais, compartilhando experiência, né, com os outros professores. Tem alguns que são mais expert, né, mais habilidosos com a informática e tem nos ensinado. Olha, essa é a segunda aula que eu dou aula usando essa plataforma Meet. Todas as minhas aulas no semestre passado eu fiz pelo PowerPoint, né, com a apresentação do PowerPoint. Ficaram boas também. Mas desse jeito aqui a gente consegue ver as pessoas aqui, e isso facilita muito aquele ambiente de sala de aula, né? Essas aulas nossas não são EAD, né? Essas aulas nossas são aulas remotas. EAD, a UBRA está disponibilizando alguns cursos, e isso foi uma estratégia da Elbra exatamente para diminuir professores, né? Alguns cursos agora já vão ser EAD, né? Algumas disciplinas da farmácia, da biomedicina, né? TCC1, tudo vai ser EAD. Então, não vão ser os professores daqui, vão ser professores lá do Rio Grande do Sul que vai dar aula para vocês. Aí vocês vão ver o que é uma aula EAD, tá? Essa nossa aqui, vocês têm nós à disposição, através de grupos de WhatsApp, através do Conecta, né? Através de alguns professores que têm criado canais no YouTube, inclusive eu criei, né, um canal no YouTube, que minhas aulas vão ser disponibilizadas por lá também, tá? Às vezes é mais fácil do que no Conecta, o Conecta é meio travadinho, né? Então, o YouTube facilita esse encontro, a visualização. Até teve uma aluna mais cedo que me perguntou lá no WhatsApp se as aulas iam ser gravadas. Sim, estamos gravando e vamos disponibilizar tanto no Conecta, quanto no WhatsApp, quanto no canal YouTube, tá? Isso tudo é trabalho, gente. Vocês não imaginam o que eu tenho feito para que isso aconteça, né? Para quem nunca tinha feito isso antes, e a gente acaba fazendo a coisa acontecer, tá? Bom, o que mais que eu precisava dizer para vocês? Bom, o nosso curso de Bioquímica Clínica, e quando vocês entram nas clínicas, vocês já enxergam a formatura já do meio para o fim, né? Acho que essa é uma disciplina para vocês do 6º período, parece, 6º ou 7º, não sei. E fica faltando 2, 3 períodos aí para vocês formarem, né? Então, agora vocês começam, quando iniciam as clínicas, né? A gente começa a poder ser profissional, tá? Então, eu quero que vocês aproveitem o máximo aqui. Eu vou dar o melhor de mim para que vocês tenham um aprendizado legal. O nosso curso é um curso teórico-prático. As nossas aulas práticas ainda não estão liberadas para acontecer, tá? O que eu vou fazer? A gente vai fazendo algumas aulas semi-práticas
porque aí a gente vai estudar as bulas, tá? A gente vai estudar as bulas das reações, a gente vai estudar os espectrofotômetros, que eu vou lá para o laboratório, e de lá eu vou dar aula para vocês, mostrando, porque quando a gente chegar, eu imagino que ali para outubro, novembro, até as aulas presenciais, só depende da gente seguir agora esse distanciamento para esse vírus sossegar o facho um pouco, né? A gente ter facilidade para lidar com as reações. Só para vocês terem ideia, nós temos que desenvolver 22 reações práticas nesse semestre. Desde uma dosagem de glicose até uma dosagem de sódio, potássio, cálcio, cloro, magnésio, fosfato, tudo, tá? Então, a gente vai fazer o máximo possível para que isso ocorra da melhor maneira, tá? Nossas aulas acontecerão nas segundas e terças-feiras à tarde, tá? Sempre no horário da aula, tá? Às 14 horas, 14 e pouquinho, a gente está já pronto para receber vocês na nossa sala de aula virtual. Não garantimos que a gente vai ter 3 horas de aula. 3 horas de aula na frente do computador é mais difícil do que lá na sala de aula, presencial, tá? Porque, olha aqui, ó, lá a gente tem uma interação, a gente faz uma conversinha paralela e tal, e aqui não tem jeito, vocês estão todos sumidinhos aí. Deixa eu ver se tem alguém me vendo. Ninguém me vendo, né? Deixa eu ver a Luane, Luiz, ninguém, né? Então, dessa maneira, a gente vai, às vezes, tem uma aula menor um pouquinho, mas o conteúdo vai ser trabalhado de forma que o aprendizado de vocês seja eficiente. Vou olhar as palavras aqui. Bom, então, pessoal, vou colocar a apresentação para vocês, e aí qualquer coisa vocês podem interferir através do microfone ou através do chat que eu vou estar aqui para responder, tá? Não deixa passar nada em branco, não, porque aí a gente vai já dando encaminhamento naquilo que precisa de ser resolvido, tá? Bom, então, olha, o nosso plano de ensino, ele está depositado na plataforma Conecta, tá? E aqui no Conecta nós temos atividades, materiais didáticos, registro de conteúdo, ata de presença, tudo isso aqui nós vamos usar durante o semestre, tá? O nosso curso, ele tem 136 horas, tá? São 2 aulas por semana, é um curso extenso, tá? Como proposta, essa disciplina, ela quer capacitar vocês quanto ao entendimento de toda a bioquímica orgânica, tá? O nosso organismo, ele é composto por substâncias químicas. E o que é uma substância química? É a junção de elementos químicos. Vocês conhecem a tabela periódica? Interajam comigo. Ah, tá ali, né? Um cinzinho ali. Joia. Obrigado. Então, pessoal, olha, o nosso organismo, ele tem praticamente toda a tabela periódica formando os compostos, as substâncias que nós temos, né? Nós temos hidrogênio, oxigênio, ferro, manganês, magnésio, zinco, cloro, potássio, sódio, tudo que vocês imaginar tem, tá? Tem alguns que tem até ouro, né? Coloca aqueles dentão de ouro assim, fica bonito, né? Ah, gente, vocês são demais, escondidinhos aí. Bom, então, a gente vai entender como que essas substâncias químicas agem no nosso organismo e como que nós, dosando essas
substâncias químicas, conseguimos dizer se a pessoa está ou não bem de saúde. Tá? Então, a bioquímica é exatamente isso, é dosar um colesterol, é dosar uma glicose, é dosar um sódio, um potássio, um ferro, para saber se tem anemia ferropriva, enzimas para ver se o fígado está funcionando bem, se o pâncreas está funcionando bem, tá? Quem assistiu o Fantástico ontem? Alguém assistiu? Vocês viram lá falando sobre os exames bioquímicos para a detecção precoce de mal de Alzheimer, né? Então, são exames bioquímicos aqui, é uma substância, uma proteína chamada tau, T-A-U, que faz a dosagem dela. Ela é uma proteína que normalmente acontece no nosso cérebro, né, no nosso sistema nervoso, mas se ela tiver aumentada ou diminuída, pode justificar o aparecimento no futuro de mal de Alzheimer. Né? Olha a importância de uma dosagem bioquímica. Tá? Vocês estão me vendo? Joia, joia. Tranquilo. Tá. Então, além de correlacionar esses analitos bioquímicos com as doenças, né, nós também ainda vamos enfatizar o conhecimento e o entendimento de uma teoria endócrina. Então, além da gente ver a parte bioquímica, orgânica, a gente vai ver a parte bioquímica hormonal. A gente vai estudar as glândulas, né, que são as produtoras de hormônios. Vamos estudar quais são os hormônios, qual a função de cada um, que tipo de alterações nós podemos detectar, como, por exemplo, hipotireoidismo, né? Como, por exemplo, hiperaldosteronismo, né? Funcionamento exacerbado da glândula suprarrenal. Vamos ver hipergonadismo, hipogonadismo, né? Que é o funcionamento aumentado ou diminuído das gônadas sexuais, masculina e feminina, né? Ovário e testículo. Então, tudo isso a gente vai ter que conversar durante esse semestre, tá? Além disso, vamos dedicar uma parte desse curso para estudo de marcadores tumorais, que são substâncias químicas que o nosso organismo produz quando a gente está desenvolvendo um câncer, tá? Então, a gente vai conversar sobre antígeno carcinoembriogênico, CA15-3, CA125, que são proteínas ou outras substâncias também, podem ser carboidratos, que podem ser hormônios, que funcionam como marcadores tumorais, tá? Então, a gente vai fazer. Então, vejam que é um programa realmente extenso. Pessoal, a pedagogia, hoje em dia, ela trabalha com aquisição por parte do aluno de competências e habilidades. Competência é você saber fazer alguma coisa. Então, nesse semestre, eu vou ensinar vocês a realizar exames, a operar os equipamentos, a utilizar alguns utensílios necessários para a realização de exames. Além disso, eu quero que vocês adquiram habilidade. É você fazer com rapidez, sem pressa, tá? Tudo que você faz com pressa vira uma cagada, tá? Então, é fazer rápido, sem pressa, tá? Para você ter agilidade. Então, você vai aprender a fazer e vai fazer com maestria, vai fazer com rapidez. Tá certo? Joia. Vamos olhar a palavra de novo. Vocês não ficam com vontade de falar um pouquinho, não? Vocês ficam tão caladinhos. Bom, então, dentro das competências, vocês vão conhecer os aspectos bioquímicos das patologias, por exemplo, um diabetes. Como que se comporta
a parte bioquímica de um paciente com diabetes? Ele vai ter uma hiperglicemia, pode ter um hipercortisolismo, e aí a gente vai trabalhando isso durante esse avançar das doenças, tá? Por isso a disciplina chama clínica, é porque você tem que conhecer a clínica do paciente para que você correlacione esses exames com a clínica, tá? Reconhecer alterações de exames bioquímicos, né? Saber quando está alterado, tanto para mais quanto para menos, além dos valores de referência, né? E para isso a gente vai simular alguns casos clínicos, porque a gente não tem atendimento a cliente, né? Isso é função médica, né? Para a gente adquirir experiência em análises clínicas e também ter certeza da consistência dos resultados. Turma, não é raro a vez que um médico liga para o dono do laboratório, tá? Ou para o laboratorista, não precisa de ser o dono, para tomar informações sobre aquele resultado de exame. E aí a gente vai ter que ter argumento para conversar com esse médico. Aí entra a nossa teoria, tá? Então, por isso a gente vai fazer um curso teórico e um curso prático. Ok? E as habilidades? Raciocinar de forma lógica, né? Ou seja, aprender a pensar. Nós somos profissionais da área de saúde. Quesito, análises clínicas. Estou falando assim porque a análise clínicas é uma das habilidades do farmacêutico, tá? E como é isso que eu estou ensinando para vocês aqui, eu vou falar mais em análise clínica, mas a gente sabe que vocês têm um leque de aptidões, de habilidades, né, que vocês podem trilhar, né, desde a farmácia clínica, como a manipulação, e aí vai, tá? Então, nesse curso nosso, eu vou falar muito para vocês em análises clínicas, que não são poucos também os colegas de vocês que atuam nessa área, principalmente os mais velhos. Os mais novos não estão gostando muito dessa área, porque eles acham que tem uma possibilidade maior com relação às outras atribuições do farmacêutico, né? Manipular reagentes, né? Ou seja, saber comprar, que reagente comprar, que metodologia utilizar, como guardar esse reagente, como observar se ele está válido, se ele está estragado ou não. Conhecer os instrumentos e equipamentos que a gente utiliza, tá? Saber calibrar esses equipamentos, saber que eles têm que ter cuidados, né? Nós vamos aprender a cuidar desses equipamentos para que eles funcionem perfeitamente. Não adianta você ser bom e o seu equipamento ser ruim. Se você for bom e o seu equipamento for ruim, o resultado final é ruim. Então, tanto o equipamento, quanto os instrumentos, quanto a parte humana, tem que ser bom. Aí você vai ter qualidade no seu serviço, tá? Também nós vamos conhecer que tipo de amostra biológica nós utilizamos. Nós podemos utilizar sangue, e o sangue pode ser de 3 tipos. Sangue total, que é aquele vermelho que vocês conhecem, pode ser o soro e pode ser o plasma. Mais tarde, nas aulas, a gente vai falar o que é isso, certinho, essa diferença entre essas partes do sangue, tá? Então, como obter essas amostras biológicas, tá? O sangue. Mas a gente pode usar outras amostras. Por exemplo, o líquor. Todo mundo sabe o que é líquor? Se alguém pudesse falar, era bom, né? É só apertar no microfone aí e sortar as palavras. Não vou nem te ver. Nada, né? Meu Deus, como é que nós vamos fazer nesse semestre? Esse povo tudo calado desse jeito. Jesus, Maria, José. Ninguém. Será que vocês estão aí mesmo, hein? Eu estou desconfiando que todo mundo deixou só as carinhas aí. Então fala, Maiara. Fala, Caio. Fala, Camila. Fala, Dara. Ô, gente, por que vocês estão fazendo isso?
Não sei nem o que eu tinha perguntado mais, mas eu mesmo pergunto, eu mesmo respondo. O que eu tinha perguntado? Ah, o que era líquor, né? Líquor é o líquido dialisado do nosso plasma que protege o nosso tecido nervoso, né? Nosso tecido nervoso está recoberto, né, protegido por 3 meninges, né? A pia mater, a dura mater e a aracnoide. Então, entre a pia mater e a dura mater, nós temos ali um líquido chamado líquido cefalorraquidiano. Igualzinho essa água aqui, ó, líquido claro, incolor, tá? Muitos falam de cor água de rocha, límpida, tá? O que tem nesse líquor? O mesmo que tem no plasma sanguíneo. Plasma sanguíneo é a parte líquida do sangue. Todo mundo sabe que o sangue tem 2 componentes, as células e o plasma. Tá? As células, tem as células brancas, né, que são leucócitos, hemácias e as plaquetas, que não são células, mas entram como se fosse ali, tá? E a parte líquida, que é o plasma. O que nós temos nesse plasma, gente? Fala comigo, gente. O que nós temos no plasma, gente? Camila sabe. Caio falou. Sabe, mas não fala, não adianta, todo mundo muda. Então eu vou lá, eu mesmo vou falando aqui. Vocês vão arrebentar minha vozinha, porque só eu falo. Então, turma, olha, no plasma, nós temos a maior parte é água e o restante são os minerais, tá? Sódio, potássio, cálcio, cloro, magnésio, taraná, taraná, taraná. Aí tem a parte orgânica, carboidratos, proteínas, lipídios, hormônios, enzimas, tá? Tudo isso está no plasma. Então, é esse plasma que nós vamos utilizar para fazer os exames, tá? Para fazer os exames. Joia. Então, também nós vamos desenvolver agilidade nos processos, nas técnicas, tá? Ou seja, nós vamos aprender a lidar com esses equipamentos, tá? Nós vamos aprender a lidar com esses equipamentos. Trabalhar obedecendo normas de biossegurança. Eu sei que vocês já fizeram uma quantidade aí de cursos de biossegurança. Vamos fazer mais, tá? Amanhã nós vamos conversar sobre biossegurança. A biossegurança é importantíssima, que nesse momento que nós estamos vivendo agora, né? Nesse momento que estamos vivendo agora, é importantíssimo a biossegurança, né? Biossegurança é segurança da vida, proteção à nossa vida. E nós estamos, quando trabalhando com a amostra biológica, susceptíveis a inúmeros micro-organismos que nos causam doenças que, às vezes, até nem tem cura. Está aí o coronavírus, está aí o HIV, o herpes, o vírus das hepatites, doenças que são fatais. E nós convivemos com isso. Então, nós precisamos nos proteger. Como é que se protege? Do jeitinho que está ensinando a proteger do coronavírus. Usando máscara, luva, jaleco, protetor facial, evitar aerossóis, né? Tudo isso é a forma da gente trabalhar, tá? Então, pessoal, também nós vamos criar uma consciência ambiental. Como? Eu vou trabalhar com vocês desde a geração, passando pela segregação e descarte dos resíduos de serviço de saúde, tá? Então, a gente vai estar sempre falando sobre esses... Alguém falou...
Alguém falou lá no grupo agora que o meu microfone está desligado? Ou vocês estão me ouvindo? Ah, tá. Pois é, agora estão me ouvindo de novo, tá normal, né? Ok. Então, tá bom. Então, o resíduo de serviço de saúde, até um tempo atrás, que nós não tínhamos rede de esgoto, era tudo derramado na PA. Todo mundo sabe o que é PA, né? Pia abaixo. Tá? Ia para as fossas. Tá? Depois que começaram a fazer o tratamento do esgoto, eles perceberam que o que nós despejamos ali pode ter ácidos fortes, né? Um ácido clorídrico, ácido sulfúrico, a gente utiliza isso nos nossos reagentes. Pode ter outras substâncias que a gente não sabe como interage. A maioria do esgoto sanitário é tratado biologicamente, com bactérias decompositoras. Esses ácidos fortes ia lá e destruía, matava essas bactérias e o tratamento não acontecia, tá? Então, hoje, a maioria do lixo que nós produzimos em laboratório, ele tem que ser incinerado. Você tem que pagar uma empresa para queimar aquilo, tá? Lixo biológico, lixo químico, lixo radioativo, você tem que pagar para fazer o decaimento daquilo, tem os locais certos de armazenamento. Tudo isso é custo e conhecimento que a gente tem que ter, né? Tanto para gerar menos, que quanto menos você gerar, menos você vai descartar, menos você vai gastar, né? E aprender a separar o lixo comum do lixo químico, do lixo biológico, do lixo, né? Então, tudo isso é necessário a gente aprender a fazer, tá? Bom, então agora eu vou passar a apresentar para vocês o programa, e minhas aulas, desde a primeira até a última, elas já têm dia e hora para ocorrer, tá? Então, vocês vão ver aqui que no programa, nós já temos dias que as aulas vão acontecer, os dias que as provas vão acontecer, tudo certinho. Pode haver mudanças? Pode. Principalmente nesse semestre que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Então, por enquanto, está valendo isso aqui. Se houver mudanças, a gente vai comunicando vocês e acertando os detalhes, tá? Então, olha, amanhã nós vamos falar sobre biossegurança, né? Quais são os procedimentos e técnicas que nós devemos utilizar para nos manter no estado de saúde durante o nosso labor, durante o nosso trabalho, né? Aprender a sair do laboratório e ir para casa e não contaminar a família, tudo isso a gente vai conversar amanhã, tá? Lógico que vocês já sabem, mas eu tenho 20 anos de Hemocentro. Todo ano a gente passa por uma reciclagem. Então, reciclagem não é demais. Sempre tem alguma coisinha a mais para você guardar, para você aprender, alguma coisa a mais para compor o seu conhecimento, tá? Dia 10, nós vamos falar sobre espectrofotometria. Espectrofotômetro é um equipamento que, como o próprio nome diz, usa luz, né? E ele mede essa quantidade de luz em um espectro visível. Espectro visível é aquele espectro que a gente enxerga lá no arco-íris, tá? São aquelas 7 cores lá, tá? Desde o violeta até o vermelho, tá? Depois a gente vai falar sobre matemática para laboratório, né? A gente vai aprender a lidar com números. Pessoal, quem fez curso na área de saúde, na área de biomedicina e na área de farmácia, falar que não gosta de matemática, está no curso errado, tá? Vocês da farmácia, por exemplo, têm que preparar medicamentos. É conta em cima de conta. Tá? Não sei se vocês já fizeram essa parte aí de manipulação, aí, de preparar medicamentos, né? Mas é conta em cima de conta. E se você colocar 1 grama a mais ou 1 grama a menos, você colocar 1 grama a mais ou 1 grama a menos,
você pode matar o seu cliente. Você pode fazer com que aquele medicamento, ao invés de ter eficácia para a cura, ele tenha uma eficácia para, às vezes, até matar o sujeito. Então, Caio, meu companheiro, é isso mesmo. Não gosta, mas vai ter que aprender, é o curso que o senhor escolheu. É verdade, né? Então, eu vou dar nós vamos ter uma aula, e eu vou lá para a Ubra para aproveitar o quadro lá, para ensinar vocês a fazer as continhas. Então, nesse dia, vocês estejam preparados com lápis, caneta na mão, no dia 11, tá? Para a gente poder fazer essa aula. Vocês vão ter que anotar as coisas, vai ter que fazer. Isso aí é pôr a mão na massa mesmo, tá? Calcular concentração comum, título de soluções, como é que a gente prepara um álcool 70, então a gente vai conversar sobre isso, tá? E aí, depois disso, a gente começa a entrar nas doenças, né? E nos exames que diagnosticam e monitoram essas doenças. Então, nós vamos falar de diabetes mellitus. No dia 18, a gente vai fazer a parte prática teórica dessa diabetes, né? Vou mostrar a bula para vocês, vamos interpretar essa bula, tá? E aí a gente vai montar essa aula semi-prática, porque o dia que a gente for lá para o laboratório é só misturar as coisas e fazer a leitura no espectrofotômetro, tá? Depois nós vamos falar de compostos nitrogenados não proteicos. Todos os compostos no nosso organismo que têm nitrogênio e não seja proteína, eles são prejudiciais ao nosso organismo, tá? Que são ureia, ácido úrico, creatinina, tá? Todos esses analitos, eles avaliam a função hepática, avaliam a função renal, tá? E estão diretamente ligados a problemas de funcionamento desses órgãos. A gente vai ter que aprender a interpretar esses exames, né? A gente vai ter que aprender a interpretar esses exames, tá bom? Depois a gente vai falar de alguns cuidados que nós devemos ter antes da realização do exame, durante a realização do exame e depois da realização do exame. Turma, vocês não têm noção, mas o erro em análises clínicas nos persegue 24 horas por dia. Mesmo a hora que você está dormindo no seu descanso, você tem chance de errar lá no laboratório, tá? Então, a gente vai falar sobre alguns cuidados ao realizar exames que a gente faça com que minimize ou mesmo evite totalmente a ocorrência desses erros, tá? Então, a gente vai conversar sobre isso aqui. Bom, depois nós vamos falar sobre dislipidemias, né? Os lipídios, eles são altamente importantes para o nosso organismo. Tem pessoas que a gente ouve falar assim, Deus me livre, minha mãe agora deu colesterol, tá morta. Não. Sorte dela que tem colesterol. A gente não pode ter colesterol fora dos limites. Nem acima dos valores de referência e nem abaixo dos valores de referência. Porque é do colesterol que vem os hormônios ovarianos, estrogênio, progesterona, os hormônios testiculares, a testosterona, dihidrotestosterona, aldosterona, tudo é derivado do colesterol. Então, o colesterol não é esse bichão de 7 cabeças, não. A gente tem que manter ele dentro de níveis normais, e isso vale para qualquer analito. Só de potássio aumentou um pouquinho, diminuiu um pouquinho, tem consequências. Ferro aumentou um pouco, diminuiu um pouco, tem consequências. Então, por isso existem os valores referenciais. E é isso que a gente tem que oferecer para o nosso cliente. É isso que ele vai buscar no seu laboratório. É a quantificação desses analitos. E para isso a gente tem que fazer com a maior destreza possível, com a maior... acertar o máximo possível, porque é dependente desse exame que o médico vai tomar a decisão depois no tratamento desse paciente. Certo? Então, nós vamos aprender a dosar o colesterol, o triglicérides, né? A gente vai aprender a dosar o HDL, colesterol, nós vamos aprender a
a calcular o lipidograma, e vamos ver as doenças relacionadas com isso, né? A aterosclerose é uma delas, tá? Aqui no dia 19, ó, nós vamos ter um prazo para a postagem da primeira web atividade. Já essa semana, até o dia 14, eu vou disponibilizar elas aqui no Conecta para vocês, tá? Essas web atividades, elas não valem nota, elas valem presença. E numa disciplina de 136 horas, de 8 créditos, ela vale muito, viu, turma? Ela vale muito. Tem gente que reprova por causa disso. E a ordem da direção acadêmica é para ser rigoroso com essas atividades, porque isso são aulas que o MEC contabiliza, tá? Se não me engano, essas web atividades aqui, tanto a primeira como a segunda, a soma das duas corresponde a 11 dos encontros que nós temos aqui. É muita coisa, tá? Então, precisa de fazer. Ainda tem mais. Lá no final do semestre. Ah, professor, estou precisando aí de uns 2/10 para me passar. Eu vou lá olhar. Fez a web atividade? Fez. Tá, meu filho, pode ir para frente. Não, não fez, não. Ô, meu filho, faz a substituição de grau, tá? Obrigadinho você, tá? Aí a gente faz. Ah, professor, o senhor falou que não valia nota. Eu falei que não valia nota. Mas vale o meu reconhecimento. Então, se você fez, eu posso reconhecer que você trabalhou. Estou te ouvindo. As webs serão corrigidas? Como é que vai ser? As webs, o semestre passado você estudou na UBRA? Fiz. Você lembra que era responder umas questões que tinha lá no Conecta? Sim, algumas foram corrigidas e outras não, né? Eu queria saber se vai ser corrigida e disponibilizar para nós de novo a resposta correta. Ué, então, as minhas turmas, todas foram corrigidas. Beleza, então, Porque obrigado. você tem acesso, a hora que passa o período, lá você tem acesso qual que você acertou, e se você errou, ele te mostra qual que é a questão certa. Beleza, é isso mesmo, tranquilo. Agora que eu lembrei, obrigado. Não é? Isso mesmo. Sim, tem. Tá, joia. Vamos seguir o Andor. O Andor aqui, tá. Beleza. Bom, aí eu vou disponibilizar também para vocês uma lista de seminários que vocês vão apresentar por aqui, por enquanto, né? Quem sabe em setembro a gente volta, né? Se não voltar, vai ser por aqui, tá? Talvez apresentar, talvez só depositar, isso a gente ainda vai ver. Esses seminários, como eu disse lá daqui a pouco eu vou dizer para vocês, ele vai valer nota, tá? Ele é utilizado para compor a nota G1. E aí nós vamos fazer uma revisãozinha para a prova, e dia 29 a gente faz essa prova G1 em ambiente virtual também, tá? Deposita essa prova aqui, vocês têm tantos dias para responder, e a gente corrige e tal, tá? Outubro, vamos falar sobre as proteínas do nosso organismo, né? Uma das principais substâncias do nosso organismo. Aqui são substâncias que têm função de transporte, de enzima, de hormônio, de um monte de coisas, né? Então, as proteínas são importantíssimas para o funcionamento adequado do nosso organismo. Então, a gente vai aprender a fazer a fazer esses exames para essas dosagens. Além disso, nós vamos aprender a interpretar os resultados com isso aqui, tá? Depois a gente vai falar de equilíbrio hidroeletrolítico e manutenção do pH sanguíneo. Turma, os eletrólitos são importantíssimos. Ó, vocês viram aqui eu tomando água, né? O que tem nessa água que eu estou tomando, além de H2O? Fala comigo, fala só você, Luiz. É você mesmo que fala, os outros não querem falar? Tem bastante eletrolitos, né? Eletrólitos aqui, né? Vocês já viram falar que a gente compra aqueles galão? É galão de água o quê? Quando você compra aquela garrafinha de água? Água? Obrigado, Camila. Meu Deus, o que eu vou fazer com esses meninos até o final do semestre sem falar?
Ótimo, né? Água mineral, é porque ela contém minerais. Água somente, ela passa no seu organismo diretão. Põe em cima e vaza embaixo, lá nas partes rabinais bufantes. Né? Então, essa água, ela precisa de ser mineral para que ela seja absorvida no nosso intestino. Tá certo? Bom, pera lá, aqui, pronto. Tá. Então, nós vamos falar sobre esse equilíbrio, né, de perda de sal. Alguns de vocês já moraram na roça. Vocês já viram que quando o cavalo ou o boi trabalha muito, ele cria aquele sal por fora, não é? No pelo dele. Fica até branquinho, quando você anda de carroça no cavalo, que ele transpira, fica cheio de sal aquilo ali. E depois o camarada, na hora que solta o cavalo, coloca um sal lá no coxo para ele. Exatamente para repor esse sal que ele perdeu. Tá? Nós também somos desse jeito. Quando você come uma carne muito salgada, o que você dá vontade de fazer depois? Tomar água ao extremo. Por quê? Porque você colocou sal a mais. E só sai sal se tiver água. Então, você tem que colocar água para esse sal sair. Olha para você ver o tanto que é interessante essa fisiologia do nosso organismo. Né? Depois nós vamos falar sobre a dosagem desses eletrólitos, né? Cálcio, cloro, sódio, potássio, magnésio, tal. Vamos fazer uma aula dos marcadores do infarto agudo do miocárdio e de marcadores tumorais. O infarto agudo do miocárdio, como o próprio nome diz, é a falta de irrigação sanguínea no músculo que faz o movimento do coração. Tá? Quando esse músculo aqui entra em sofrimento, ou seja, começa a morrer células aqui, ele libera algumas enzimas, algumas proteínas, que nós conseguimos fazer a dosagem delas e ajuda o médico no diagnóstico, mas principalmente no monitoramento de reinfarto, de melhora ou piora do quadro. Tá? As troponinas, as mioglobinas, depois a gente vai falar sobre isso. Tá? E os marcadores tumorais, eu já disse ali em cima para vocês, são substâncias químicas também, que quando tem a presença de um processo neoplásico, né, de um câncer, elas aumentam a sua quantidade no organismo, no plasma, e a gente consegue fazer essa dosagem delas, tá? Não serve a diagnóstico, mas ajuda no monitoramento também. Depois nós vamos fazer uma aula sobre as doenças relacionadas ao fígado, né? Hepatite, cirrose, carcinoma hepático, e ver o que a bioquímica pode fazer para auxiliar no diagnóstico e no monitoramento dessas doenças, tá? Então, nós vamos aprender a dosar as transaminasas, as bilirrubinas, as fosfatases, tá? Que são exames que monitoram a integridade hepática, tá? Se elas estiverem dentro do normal, é sinal que o fígado está bem. Se elas estiverem alteradas, é sinal que tem alteração no fígado. Aí entra a imunologia para poder elucidar qual que é o tipo de doença, se é uma hepatite viral, se é fúngica, se é bacteriana, e aí vai, tá? Depois nós vamos falar de pâncreas. O pâncreas é um órgão sensível, muito efêmero com relação ao álcool, tá? Mas tem outras situações que podem levar a pancreatites. Estou ficando com sono, é porque vocês não falam comigo. Que levam à inflamação desse pâncreas, e é um órgão importantíssimo, tanto para o sistema digestório, como para o metabolismo de carboidratos. Tá? Então, é no pâncreas que se produzem as enzimas que fazem a digestão de proteínas, de carboidratos, de lipídios, tá? Ali que são que são fabricadas enzimas que fazem a digestão desse alimento para que ele seja absorvido pelo sangue no nosso intestino. Então, uma inflamação nisso aqui vai causar um problema digestório e também um problema a nível de metabolismo dos carboidratos, levando, quem sabe, até a um diabetes, tá? E aí entra aquela parte que eu falei para vocês dos hormônios, né?
tem os hormônios tireoidianos, os hormônios sexuais femininos e masculinos, e os hormônios da glândula suprarrenal. Esses hormônios, a dosagem deles ajuda o clínico, né, o médico que está atendendo aquele paciente, a tomar decisões com relação ao metabolismo dessa pessoa. Quanto aos hormônios sexuais, as infertilidades são tratadas baseadas no resultado desses exames. Tá? Alterações de pressão, alterações de micção, tudo é tratado e diagnosticado com a dosagem de hormônios da suprarrenal. Então, tudo isso a gente precisa de estar atento, né, e adquirir conhecimento, que às vezes um médico liga para a gente para interpretar um exame desse depois, tá? E outra coisa, você é um farmacêutico profissional da área de saúde. Tá numa conversa, uma hora com uma pessoa, pode ser mesmo numa rodinha de boteco, num encontro familiar, e eles conversam alguma coisa disso aqui, e você fica, pois é, nossa, você viu, né? Ou seja, não sabe nada. Vergonhoso por uma pessoa que passou por uma faculdade não saber, pelo menos, o básico disso aqui, né? Então, a gente vai falar isso com vocês para que vocês adquiram. E aí, depois, a gente vai fazer a nossa provinha G2, a prova prática, porque nós temos prova prática, tá? Caso a gente tenha as aulas práticas, a esperança que a gente tenha, tá? Então, todos esses lugares que está escrito dosagem aqui são aulas práticas, tá? Se o dia que voltar, a gente vai lá e faz essas aulas, tá? Vamos corrigir a prova. O aluno que não atingiu nota 6, fazendo a média ponderada da G1 com a G2, tem direito a substituir uma delas. Substituiu, conseguiu média 6, aprovado. Não conseguiu, volta para fazer de novo, tá? Então, a nossa metodologia, né? As aulas vão acontecer em um ambiente virtual, de forma remota, né, por enquanto, até que haja autorização de retomar as aulas presenciais. Nosso curso é teórico-prático, né? Nossas aulas serão ao vivo, ou seja, eu vou dar aula para vocês no horário da aula, tá? Não são aulas gravadas, eu estou aqui agora, tá? Aqui eu, obrigado. Tá? Através dessa plataforma que a gente está usando, não foi difícil, né? Apenas dei uma besteirinha lá, porque eu não entrei com o meu e-mail certo. E as aulas práticas, elas, assim que liberadas, vão acontecer lá no laboratório do complexo, tá? Mas aí a gente vai avisando vocês, tá? Então, nós vamos ter atividades complementares disponibilizadas no Conecta, tá? Aqui, ó, no Atividades. E aí eu vou disponibilizando e vou avisando vocês, ó, tem um aviso lá para vocês realizar uma atividade, e essas atividades depois nós vamos saber quanto que elas vão valer, tá? Seminários, apresentados por alunos, e às vezes nós vamos fazer seminário, às vezes nós vamos fazer um resumo expandido, alguma coisa, vamos ver o que a gente faz, tá? Mas é uma atividade complementar que vale nota também, tá? Produção textual, as web atividades vão estar cadastradas no portal, com data agendada via calendário da instituição, já mostrei para vocês lá os dias delas, tá? Elas não serão pontuadas, mas têm validade de frequência, tá? Todo o meu material PowerPoint eu vou disponibilizar para vocês aqui no Conecta, em material didáticos, inclusive o link dessas aulas vai estar aqui no material didático e também no registro de conteúdo, tá? Além disso, eu disponibilizo esse link lá no meu canal YouTube, tá? Professor Divino José, e depois eu vou passar para vocês o link dessa aula aqui lá, e vocês vão acessar lá o meu canalzinho, tá bom? Processo avaliativo. O G1 vale 10 pontos, sendo que a prova teórica vale 7 pontos. Os seminários, ou similar, vale até 2 pontos, podendo valer até 0. E as atividades no Conecta vão valer até 1 ponto, tá? Então, quem fizer todas tem 1 ponto
Sim, mas não vale só fazer, tem que fazer e ser validadas, tá? Tem gente que vai lá, coloca 2 palavrinhas e quer levar o pontão de graça, não é assim também não, tá? A G2 da mesma forma, só que ao invés do seminário, a prova prática que vale 2 pontos, tá? E os relatórios das aulas práticas valem 1 ponto. Isso complementa a nota G2. A nota final é obtida pela média ponderada das duas, sendo que a G1 tem peso 1 e a G2 tem peso 2, tá? Então, será considerado aprovado o aluno que tiver nota superior a 6 e, no mínimo, 75% da frequência. Aqui, através do Meet, eu estou fazendo a chamada de vocês, tá? Então, eu tenho aqui o print, né, mostrando quem é que estava nessa aula aqui, tá? A substituição de grau também será realizada em ambiente virtual, então, caso você não atinja 6 aqui, você tem direito de substituir, ou G1 ou G2, a escolha é sua, tá? Escolher uma delas, ela vai valer 10 pontos. Gente, a matéria é toda a matéria do semestre. Já estou avisando no primeiro dia de aula. Ah, não, professor, tá. Tudo bem, nós combinamos lá atrás, então deixa o anão crescer. Tá? Se ele não crescer, ele vai ficar pequeno o resto da vida. E aí, substituindo essa notinha aqui, a gente calcula de novo. Atingiu nota 6, passou. Frequência de 75%, passou. Aluno apto a ir para os estágios. Turma, a biblioteca não fechou nem um dia desses aí que nós estamos fechados. A UBRA está funcionando normalmente, apenas nós, professores e alunos, não estamos indo lá. Mas os coordenadores, os administradores, aquele pessoal que faz a limpeza, está todo mundo lá. Mantendo, lógico, o distanciamento, né, porque aí são poucas pessoas, tá? E, exceto também aqueles que são do grupo de risco, né, acima de 60 anos, que têm doenças pré-existentes, como diabetes, pressão alta, essas coisas. Bom, então lá na biblioteca nós temos esses livros, tá? Oliveira Lima, que é o que a gente mais utiliza, é de uma edição mais antiga, mas exames de laboratório não muda muita coisa. O que muda são as tecnologias para a realização deles, tá? Então, muda o espectrofotômetro, de automação e tal, mas o suprassumo da coisa é o mesmo. Então, dá para estudar por aqui, tá? Tem o Guyton, tem o Miller, né? O laboratório clínico. Ótimo esse livro aqui, tá? E ainda tem uma bibliografia complementar, tá? Com mais 8 livros aqui, todos da biblioteca, tá? E lá vocês podem encontrar tudo. Ó, esse Moura aqui é excelente, tá? Esse Henry também é excelente, ó, diagnósticos clínicos e tratamento. Esse aqui, ó, técnicas de laboratório, tá? Então, tudo isso aqui está lá. Pessoal, esse é o nosso plano de ensino. Vamos seguir dentro do esperado, agora de forma virtual, mudando a forma para presencial. A gente vem aqui, altera algumas coisas, mas é isso que a gente vai ter que chegar no final, a gente está com isso aqui esmiuçado e dentro da nossa cabeça, tá? Profissional da área de saúde, agora já nessa fase, ele não pode decorar nada mais, ele tem que aprender, porque isso aqui é para o resto da vida dele, tá? Então, aproveitem esse semestre, estudem, tá? Os meus slides são orientação para minha aula, aqui lá não serve só os slides, é suficiente para vocês estudar, tá? Então, busquem a bibliografia, pode acessar pela internet, tem artigos, né, que falam sobre esses temas, melhorem o conhecimento de vocês, tá certo? Vamos voltar aqui para o Meet. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma angústia, se quiser complementar alguma coisa, eu estou aqui à disposição.
Professor, Quem está falando? Milena. Tá só o Mzinho. Prof, Vamos lá, vamos. e tipo, se as aulas não voltar, como que nós vamos ficar sobre os relatórios, tipo, as aulas práticas? Não tem essa informação para te dar. Acho que nem a UBRA tem essa informação para te dar ainda. É igual o semestre passado, nós não fizemos aquelas aulas ainda. Está em aberto, né? Não Sim. fechou a disciplina, vai ter que fazer. Agora, Tá, quando ok. vai ser é a hora que autorizar, tá? Então, a hora que autorizar, a gente vai criar um calendário para isso, e aí a gente vai repor essas aulas. Vocês não vão perder qualidade de ensino, nem de aprendizado, né? Ó, o pessoal que está formando agora aqui, ó, nos estágios. Se a gente conseguir voltar a dar aula prática para eles, eles vão formar, senão não vai formar. Como é que a gente vai Sim. colocar um profissional no mercado que não aprendeu a fazer a coisa? Não é? Então, Isso. dessa maneira, a gente vai fazendo o que a gente é autorizado. Vamos fazendo a nossa teoria, vamos dando as nossas aulas, né? Vocês verem aí, ó, as universidades federais, esses alunos vão perder o semestre. Já perdeu o semestre passado e vão perder esse, que ninguém voltou ainda. Nem de forma remota. A maioria não voltou. Né? Então, Tá a gente bom, ok, experimentando obrigada. aí. De nada, não. Mais alguma? Pode ser pelo chat, gente. Eu deixo. Professor, que legal. Deixa eu ver aqui. A web será corrigida, mineral, sim, legal, professor. Hora da apresentação. Então, todos teremos que assistir a aula na hora da apresentação. Deixa eu ver quem foi que escreveu isso. Não mostra aqui, né? Foi a Rosane. Então, Rosane, respondendo para você e para os outros. Eu, particularmente, acho que nesse momento aqui, hoje vocês estão muito tímidos. Não gostei, tá? Mas eu acho que é aqui que a gente vai conversar. É uma aula isso aqui. A aula precisa da interação entre nós. Então, se puderem assistir a aula na hora da apresentação, é melhor. Ela vai ficar gravada lá. Gravada lá, você vai ter que engolir o que está lá. Tá? Lógico que eu vou estar à disposição de vocês depois para responder as dúvidas, tal, tranquilo. Mas durante a aula, às vezes, surgem perguntas, surgem questionamentos que enriquecem a aula. Tá? Então, a preferência e a recomendação da direção acadêmica é que realmente seja assistida no horário da aula. Tá? Inclusive, até para a gente criar esse vínculo e falar, não, realmente nós estamos tendo aula. Tá? Você ter aquele compromisso de vir para a aula nesse horário. Tá bom? Ver o que mais aqui. É porque estou ficando mais na fazenda e, na maioria das vezes, é difícil o acesso à internet. Nós entendemos isso, tá? Nós entendemos essa dificuldade. Tem gente que está no interior, né? O celular, às vezes, não tem computador, é só o celular, às vezes o sinal não é bom, às vezes o pacote de internet dele não é bom. Tudo isso nós estamos sabendo, tá? Então, existem casos e casos. Então, por isso, que nós vamos disponibilizar essas aulas gravadas para esses casos vocês terem acesso. Mas, por favor, não me deixem sozinho aqui. Tá? Professor, Senhor, o senhor vai, como é que eu digo assim, vai disponibilizar para nós alguma prática do Covid, para fazer o exame do Covid, alguma coisa assim? E essas aulas, por exemplo, a aula de amanhã, o senhor vai antecipar o conteúdo dela para nós antes também, alguma coisa? não, o conteúdo é na hora. Aí depois eu posto ele lá no Conecta. Entendi. Tá? Seria E com melhor, relação... seria melhor passar o conteúdo assim, mas fazer a pesquisa, que a gente teria como fazer alguma pergunta ou compartilhar. Não, mas o senhor tem aí no programa, e isso aí já vai estar disponível para vocês, igual todo semestre,
lá no Conecta também, esse programa está lá. Ó, tal dia 11 é a aula disso. Aí você já Beleza. pode ir lá e pesquisar. Entendi. Entendeu? Entendi. Tá? Beleza. Mais alguém? Vamos, gente, vamos conversar um pouquinho. Fala aí, minhas férias, o que aconteceu? Ah, Caio. Boa. Minhas férias, engordei. Eu também. A minha também foi em casa, Milena. As minhas férias eu vi muito paciente de Covid. Bastante. Trabalhando na UPA Sul, é 24 horas vendo Covid. Então se proteja, meu irmão. Ah, você tinha perguntado, Luiz, a respeito de como realizar o exame de Covid, né? Sim, positivo. Isso aí a gente vê na imunologia. Ah, na imuno, entendi. Na imuno, tá? Então, lá na imuno, a gente faz testes que são iguaizinhos o do Covid, tá? Igual o beta-HCG, o HIV, tá? São testes igualzinhos do Covid, teste rápido. Agora, a biologia molecular, vocês vão fazer, vocês vão ver, não sei se vai fazer aí na UBRA, mas é com o Hernani, tá? Que é a PCR, Perguntei mais pelos colegas, né? Porque eu já estou vendo já 24 horas, né? Mas eu perguntei mais pelos colegas que precisam ver essa parte. Não, mas eu vou trazer a bula para a gente discutir a bula aqui, como que ele é feito, como é que se colhe o material, mas isso na aula de imunologia. Alguém de vocês está fazendo imuno também esse semestre? Eu estou. Ah, então ótimo. Ó, o tanto de euzinho aparecendo aí, ó. Cadê? Deixa eu ver aqui. Eu. Ah, tá bom. Também. Fiz semestre passado, a Rosane. Ótimo. Tá? Então, gente, olha, esses encontros nossos aqui vão ser muito, muito interessantes para a gente poder conversar sobre essas coisas, né? Como é que é, Caio? Podia... Deixa eu ver aqui o que o Caio escreveu. Esse mês passado, podia falar um pouco depois para nos lembrar. Sim, depois quando a gente estiver falando lá sobre alguma doença lá, a gente fala sobre o Covid, tá? Para a gente lembrar. Com certeza eu falo. Mais alguma coisinha, gente? Hoje o que eu tinha preparado para vocês era exatamente isso, né? A gente falar sobre a nossa metodologia, né? Sobre as formas de avaliação, sobre o nosso programa, tá? Então, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Se não tem mais nada a ser perguntado, aí a gente encerra por aqui. Agradeço a participação de cada um. Queria que vocês, na próxima aula, já estivessem mais disponíveis para a gente conversar mais, tá? Para a gente... Obrigado, Caio. Joia, isso é um incentivo. Para a gente interagir, para mim ver vocês. Aí as meninas colocam o brinquinho bonito, né? Vem para a gente ver e tal. Gente, então um abraço para vocês, fiquem com Deus e até amanhã.